Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili. Esse trabalhinho que vocês acabaram de ver é um dos nossos quilting box. Essa é uma cesta Amish. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com mais facilidade a técnica da virada da agulha. Porque eu particularmente acho muito mais gostoso, muito mais prazeroso de fazer a virada da agulha, porque quando a gente vai fazer com o pontinho caseado à mão, você se preocupa com o tamanho do ponto, com a distância entre um e outro, e aqui eu acho muito mais relaxante. O que algumas pessoas têm, assim, às vezes um certo receio é na preparação, porque querem que fique bem redondinho. Então, com essa dica de hoje, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil fazer a virada da agulha. Eu tenho aqui já, esse é um detalhezinho de uma outra caixinha anterior, de um box anterior a esse, tá? Eu já copiei aqui, eu tô usando aqui o nosso papel freezer. O papel freezer tem lá na nossa loja virtual, tem na nossa loja física também, é o panoxadrez.com.br. Então, como ele é transparente, eu consegui copiar o moldezinho aqui, o desenho da folha. E para essa técnica, eu gosto de colocar, gosto que ele fique um pouquinho mais grosso, então eu estou colocando dois quadradinhos, um em cima do outro, e vou então passar a ferro. Olha, aplico o ferro aqui em cima. Quem não conhece papel freezer, ele é um papel que ele adere no tecido, olha, aderiu aqui no meu tecido de fundo, e eu consigo aderir de novo. Não é um papel que serve para fazer aplicação, ele não é um termocolante, tá? Mas ele auxilia em algumas técnicas. Então, eu colei uma folhinha na outra, um retalhozinho no outro, que é para eu poder deixar ele mais grosso, e agora, então, eu vou cortar. Deixa eu pegar uma tesourinha aqui. Vou cortar o entorno aqui e vou ter o meu molde da minha folha, tá? A intenção aqui é realmente só que fique um pouco mais grosso. E é ideal que a gente copie antes, porque, óbvio, na primeira, quando tinha uma folhinha só, ele fica mais transparente, facilita, então, pra gente cortar. Eu posso fazer o formato que quiser. Tudo que você for aplicar, você consegue fazer com essa técnica, tá? Opa, tô saindo um pouquinho fora do contorno. Mas não tem problema, porque é só uma amostrinha. Então, olha, já copiei a minha folhinha. E eu vou, então, colocá-la no tecido que eu vou aplicar. Esse formato, ele tem que ser feito em espelho, tá? Para que a gente consiga, então, se eu for fazer alguma coisa que tem o lado certo, eu preciso já copio em espelho. Vou colocar aqui no ângulo, no tecido. Não coloco seguindo o fio, eu vou colocar no ângulo, porque facilita um pouquinho a aplicação. E aí, eu vou fazer assim, ele vai ficar aderido aqui, tá? Depois de fazer isso, eu vou cortar aqui o entorno, olha. Então, eu vou deixar agora já uma margem de costura de mais ou menos 7 milímetros, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não precisa ficar medindo, não. Deixa um pouquinho só pra gente conseguir trabalhar com mais conforto. Deixa bem certinho, bem fiel, tá? Ao moldezinho que a gente tá fazendo. E aqui, nesta parte, nos biquinhos, eu posso tirar um pouquinho. Então, tanto de um lado como do outro, eu vou tirar um pouquinho, tá? E aí, eu tenho aqui, olhem, eu vou mostrar pra vocês. Isso é uma colinha que eu fiz, e essa é a nossa dica maravilhosa, com amido de milho. Maisena, amido de milho, da marca que vocês quiserem. A proporção aqui foi 1 colher de sopa para 250, um pouquinho mais de um copo, talvez uns 300 ml de água mais ou menos, e a gente deixa ferver ao ponto de ficar assim grossinho, olha, é um mingauzinho que eu fiz de água, tá? Isso, na verdade, não é uma cola, isso é uma goma um pouquinho mais poderosa do que a goma que a gente utiliza para engomar os tecidos. Quando a gente engoma tecido, você faz uma proporção de 1 colher para 500 ml e aí não precisa levar ao fogo. Aqui a gente levou para ficar nessa consistência. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, antes de começar a aplicar a colinha, eu preciso fazer uns piques nesta partezinha mais côncava aqui, olha. Vou quase até chegar no papelzinho, sempre no ângulo reto das partes côncavas. Nos convexos não precisa fazer, tá? Só na parte côncava mesmo, que eu posso fazer umas duas, olha.
E aí, a gente vai começar a trabalhar. Eu vou pegar com o meu pincel uma porçãozinha da cola, já posso até passar nele como um todo, vocês veem que você pode usar um outro espaço, mas eu até tô usando a própria aqui, porque ela não mancha, ela não prejudica o tecido, ela só vai deixar o seu tecido engomadinho, tá? No entorno, não preciso me preocupar nem se eu invadir um pedacinho do papel, não tem problema. Esse moldezinho vai ser utilizado outras vezes, inclusive, tá? Passa ali a colinha, né? É uma goma, na verdade, não é uma cola em todo o entorno. Posso passar já em tudo. E aí, nós vamos, com o auxílio do ferro, dobrando essa partezinha aqui pra dentro. Eu tenho também aqui algumas ferramentas, isso aqui são ferramentas de manicure, mas a gente pode utilizar, inclusive, os pauzinhos de cerejeira que a gente tem para fazer as unhas. Eu vou usar o pauzinho de cerejeira. Esse aqui eu posso segurar e esse aqui eu vou dobrar. Esse meu pauzinho, ele tem uma partezinha côncava aqui. Na verdade, tem alguns pauzinhos de cerejeira que são até mais dobradinhos que esse. Esse aqui era um hashi. Vou dobrar aqui, olha, e vou fazendo assim aqui para dentro, tá? E já venho logo em seguida com o ferro. Olhem que facilidade, gente, fica bem bonitinho. Vou segurar aqui e uma vez que eu dobrei ele aqui pra dentro, eu já venho com o ferro. O ferro vai fazer com que esse tecidinho fique seco e ao mesmo tempo engomadinho virado pra dentro. Vocês estão vendo que aqui formou uma dobrinha? Então, olha, esta dobrinha eu venho aqui e vou puxando, deixa eu puxar com esse aqui que é mais firme um pouquinho, olha. Vou puxando até ele se arredondar, tá? Então, se formar alguma dobrinha aqui, algum cantinho indesejável, a gente puxa ele aqui pra dentro e torna a colocar o ferro. Quem tiver aquele ferrinho menorzinho pode usar também, no contorno todinho, tá? Dobro mais um pedacinho. Opa, com o lado errado, dobro mais um pedacinho pra dentro. Eu já estou mais acostumada com esse aqui, olha, eu acho ele mais, esse ladinho aqui, olha, que é viradinho. Eu já tô mais acostumada com ele, então vai segurando e vai virando. Vai pondo aqui pra dentro, puxando, olha, organizando de forma que ele fique bem arredondado, bem certinho. Posso até pressionar um pouquinho aqui, e aí eu venho com o ferro trata de secar a cola e já deixar tudo engomado. Depois que a gente faz o contorno todo, então é 1 horinha de preparação, um tempinho que você passa ali preparando isso, e quando você tira, ele já fica sequinho e perfeito, e o molde pode inclusive ser usado, olhem como ficou a parte que já tá feita bem arredondadinha, e o molde pode ser utilizado outras vezes, tá? Dessa forma que a gente fez esse da cestinha, então o molde fica muito certinho, bem arredondadinho, gostosinho para você aplicar, e você vem com um pontinho invisível no entorno. Posso usar a nossa colinha em bastão para fazer com que as partes fiquem acertadinhas, cada uma no seu lugar, e aí é só algumas horinhas de prazer pra gente então fazer a aplicação ao redor, tá? Falei pra vocês um pouquinho, espero que vocês gostem, que utilizem, mostrem foto pra gente, deem um retorno pra gente do que vocês acharam, tá? Uma técnica antiquíssima. Vou mostrar pra vocês um quilting box. Então, essa é uma das caixinhas que quem já recebeu já faz até algum tempinho. Sempre tem algum brinde, alguma coisinha bacana. Aqui tá todo o material para você fazer o projetinho. Nesse caso, é aquele projetinho da cestinha. Sempre vai um projeto extra, tá? O risco do mês. E é óbvio, vai também o fascículo que conta a história. Porque se vocês ainda não conhecem, o Quilting Box é uma coleção de livros. A gente tá enviando um fascículo por mês. Esse fascículo sempre tem uma história. Esse aqui é de um outro número, tá? De um número anterior a esse. Nós contávamos aqui a historinha
bloquinho. Ah, não, esse é o mesmo que tá aqui. O bloquinho da cestinha, que é a cesta Amish. Contamos a história do povo Amish. Mostramos como fazer. Tem o projetinho aqui no livro, tá? De como fazer o trabalho. Vai todo o material para você fazer o trabalho, inclusive as aplicações. E vai também um projetinho extra, sempre com aquele bloco cuja história está sendo contada. Vão ser 12 fascículos no final. Nós já estamos no número, enviando já agora o número 6 para quem começou desde o início, mas se você fizer a assinatura agora, você não vai perder. Você pode assinar, receber já todos os anteriores de uma vez só, ou você pode optar por receber um a um e vai ter a sua coleção completa, a capa no final, para você montar o livro que chama-se Técnicas e Histórias do Patchwork. Cada bloco tem uma historinha, é muito interessante, é muito gostoso. Eu amei desde a fase da pesquisa e cada vez que eu conto uma história eu gosto mais ainda. Eu mesma faço, eu mesma gosto, né? Vou dar para vocês então, se vocês tiverem interesse, é 11 2936 3845 ou 11 2262 3845. Meu e-mail tá aqui embaixo, inclusive elianazerbinati@yahoo.com.br, ou no e-mail, eu até prefiro outro, que esse e-mail eu uso um pouco menos, o como é mesmo, Bruno? zerbinati@me.com. zerbinati@me.com. São tantos endereços que às vezes eu me engano um pouquinho. Então, se vocês tiverem interesse, as histórias... Esse mês, gente, nossa, vocês não pedem por esperar. Tá muito bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É uma dica bem bacana para quem gosta de aplicação ou para quem quer aprender a gostar de aplicação. Um beijinho e até a próxima.